Pessoal, vamos dar sequência às nossas aulas de antropologia bíblica, agora falando acerca de matrimônio. E nessa área, já tendo falado acerca da criação do homem e da mulher e do referencial bíblico para matrimônio, vamos falar agora acerca de divórcio. Vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca do divórcio. Então, primeiramente aqui na página 66, acerca de divórcio. O divórcio tem sido objeto de muitos debates no decorrer da história, tanto na vida do povo de Israel como em outras nações. E aqui apresentamos alguns pontos históricos e teológicos de forma sintética, porque se trata de um assunto muito abrangente que envolve leis e religião. Biblicamente falando, nunca esteve no plano de Deus a separação de marido e mulher. Isso se tornou comum devido ao excesso, à excessiva ação do pecado. Mateus 19:8. O desejo de Deus é que os casais não se separem. Mateus 19:6. Na lei de Moisés, o israelita não podia divorciar-se de sua mulher facilmente. O único motivo claro que dava a ele esse direito era a prática do adultério por parte da mulher. Deuteronômio 22, 20 e 21. Embora a mulher que cometesse tal ato era sempre condenada com a pena de morte, mas o texto de Deuteronômio 24, 1 a 4, ao ser interpretado literalmente, levou muitos homens a repudiarem suas mulheres por qualquer coisa. O texto citado, Deuteronômio 24, 1, prescreve se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e essa depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão, e a despedirá para casa. Deuteronômio 24, 1. Muitos rabinos se apegaram nas palavras qualquer coisa indecente para assegurar o direito do divórcio. Mas outros entendiam que essas palavras se referem ao próprio adultério. Na história de Israel, houve tempo em que um judeu poderia divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo, embora a mulher nunca teve tal direito, mas em tempos de maior santidade e de maior justiça social, houve várias restrições impostas para disciplinar o divórcio. Abaixo apresentarei alguns motivos pelos quais um homem judeu podia divorciar-se de sua mulher, bem como uma mulher podia divorciar-se de seu marido. Veja só os pontos que são apresentados aqui e que eram motivadores do divórcio na cultura judaica da época. Quando ficava provado que a mulher traiu o marido praticando adultério. Quando a mulher extrapolava os limites da decência moral, mesmo que isso não chegasse ao adultério, mas que trouxesse constrangimento público ao marido. Quando a mulher negava ao marido a prática do ato sexual. Quando a mulher se recusava a mudar-se para outra casa, contrariando a vontade do esposo. Quando a mulher desrespeitava o sogro, insultando-o. Quando a mulher era portadora de alguma doença incurável e colocava em risco a saúde do marido, ou mesmo quando o marido se desagradava de tal situação de enfermidade. E agora alguns pontos aqui, as razões pelas quais uma mulher podia divorciar-se de seu esposo. Quando o marido caluniava a esposa de praticar sexo com outro homem antes do casamento. Quando o esposo se recusava a praticar relação sexual. Quando nos 10 anos de casamento ficava provado que o homem não conseguia fazer a mulher gerar filhos. Quando o esposo fazia voto de total abstinência sexual por um determinado tempo prolongado. Ao terminar o voto, ele podia procurar outra esposa. Quando o homem era portador de alguma enfermidade grave, como no caso de lepra, e de alguns aleijões físicos, bem como se o tal tivesse alguma profissão fedorenta, como no caso dos recolhedores de esterco. Quando o marido tratava a mulher com espancamentos, abusos e tirania. Quando o esposo abandonava o lar. Quando o marido não se contentava com a esposa, mesmo com as concubinas, e se lançava à prática do adultério. É interessante notar que nesse ponto aqui, mesmo falando em poliginia, falando em poligamia, e mostrando que era possível o homem ter mais de uma esposa, e além de ter mais de uma esposa, ter também concubinas ligadas a esta família, ainda assim era encarado como adultério o fato desta pessoa, desse cidadão, além de ter essas pessoas relacionadas à sua família com quem poderia ter ato sexual, ele procurasse alguém de fora desse grupo.
Então a poligamia também não era uma desordem, né? Também não era uma forma de simplesmente externar esse desejo sexual e praticá-lo com quem quisesse. E a partir de praticá-lo, incluir essa pessoa na sua família. Era tido como uma instituição, não foi uma instituição reverenciada por Deus, não foi uma instituição colocada como base para a família, de acordo com os textos sagrados, mas foi uma instituição tolerada e existia algum tipo de ordem. Então mesmo com esse enquadramento aí dessa família composta por mais de um homem e uma mulher, um homem sendo constituído por um homem e mais de uma esposa, e além da esposa até as concubinas, ainda assim era punível, o adultério era punível quando o homem, ignorando estas esposas e essas concubinas, procurava uma pessoa de fora da sua família. Então é interessante que, mesmo não sendo o ideal, mesmo não sendo o padrão, ainda estabelecia alguma ordem nos relacionamentos. Quando o esposo praticava algum homicídio e fugisse, o direito do divórcio era assegurado então à esposa. Agora, acerca do Novo Testamento, o divórcio no Novo Testamento. No Novo Testamento, o primeiro a falar sobre o divórcio foi o Senhor Jesus. Mesmo assim, falou baseado no que estava escrito por Moisés. Não disse nada que fosse novidade, exceto quando disse as palavras: por causa da dureza de vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Mateus 19:8. Então vemos aqui, a partir dessa fala de Cristo, o que vai nortear o nosso raciocínio é que o próprio Senhor Jesus, ele olha para essas situações, para essas possibilidades, essas hipóteses, nos quais era previsto a possibilidade do divórcio, e na verdade ele olha para isso e não vê qualquer tipo de valor nessas hipóteses. Ele não vê qualquer tipo de oficialidade. Ele não olha para essas hipóteses levantadas, essa lista aqui que eu acabei de ler, e não vê nelas algo que seja oficial, que seja para levar em consideração. Porque o padrão que ele veio ressaltar é o padrão divino. Então ele veio como um referencial do que é o padrão de Deus para os relacionamentos. Então, quando o Senhor Jesus traz a sua palavra acerca de relacionamento, ele evoca exatamente o ato criador de Deus, que no princípio Deus criou um homem e uma mulher. Então, esta era a sua vontade, este é o seu plano. Ele criou um homem e uma mulher. Este é o perfeito relacionamento, o relacionamento onde dois se bastarão, onde se dedicarão mutuamente um ao outro e onde poderão suprir as necessidades de ambos. Haverá um equilíbrio, haverá uma coisa equânime, uma coisa equilibrada e igual, onde ambos poderão mutuamente buscar o aperfeiçoamento da relação e a satisfação das necessidades de seu cônjuge. Então, com essa declaração, nós temos qual o padrão? O padrão foi estabelecido como o padrão de Deus, o relacionamento perfeito. Com relação às hipóteses para a separação, ele simplesmente, passando por cima de todas elas, ele olha para essa situação vendo que a única razão suficiente onde se pode tolerar, não aceitar ou preferir ou gostar dessa situação de forma alguma, mas onde se pode tolerar a possibilidade da separação deste casal que estavam unidos ambos com uma só carne, e estavam entrelaçados, num relacionamento profundo, e eram encarados por Deus como uma só pessoa, ou seja, a família, o eu de cada um, fundidos no nós e encarados como uma pessoa só por parte de Deus, e essa pessoa de singular chamada a família, só é aceitável, só é tolerável a separação desta união perfeita diante de Deus quando é inserido no meio desse relacionamento um terceiro elemento que não poderia estar ali e que traz a destruição desta união, que traz a destruição desse relacionamento, que divide esta união. Então, uma vez que este cônjuge de uma forma traiçoeira, de uma forma a destruir
este relacionamento permite, né, se permite ser atraído, ser seduzido para um outro relacionamento, traindo assim a confiança e quebrando esta união, impedindo a possibilidade da continuidade desta união, então por parte de Deus também está dividido, também está separado. Uma vez que já se separou de fato, uma vez que já houve a quebra dessa aliança de fato, perante Deus também está separado. Isso que Cristo nos deixa claro, que o único motivo pelo qual Deus assente a esta possibilidade da separação é por promiscuidade, né? No caso dessa promiscuidade, o adultério. Então, no caso de adultério, a dissolução desta união. Agora, existem outras problemáticas a partir da dissolução desta união. Como ficará o status agora desses dois integrantes do casamento que agora estão separados? Eles estão livres para o novo casamento? E aí é onde surgem muitas discussões, né? Vamos ver aqui na continuidade, Paulo, por exemplo, se manifestando acerca disso. Primeiramente, um pouco mais do histórico aqui do tempo de Jesus. Veja, estava em voga em Jerusalém, nos tempos do Senhor Jesus, duas importantes escolas de teologia judaica, a do rabino Shammai e a do rabino Hilel. A escola Shammai conservava radicalmente a ortodoxia, enquanto a escola Hilel, ou Hillel, era um tanto liberal. A escola de Shammai dizia que o homem só poderia divorciar-se da mulher por causa de adultério. A escola de Hillel permitia o divórcio por qualquer motivo, até mesmo sem nenhum motivo, bastasse o homem se aborrecer da mulher. Pelo que lemos em Mateus 5:32, 19:3 ao 12, e Marcos 10:11 e 12, e também Lucas 16:18, Jesus afirmava a doutrina da escola de Shammai, permitindo o divórcio com uma única exceção, a prática de adultério do cônjuge infiel. E veja nas palavras do Senhor Jesus, quando os próprios fariseus lançam diante dele essa situação que era praticada entre eles, acerca da carta de divórcio, disse Moisés: dê a carta de divórcio, né, como foi lido anteriormente, dê a carta de divórcio e dispersa. Jesus, claramente diante dessa situação, ele se manifesta dizendo que isso aconteceu não por causa de algum plano de Deus que estivesse envolvido ali. Não era projeto e plano de Deus. O que na verdade aconteceu é que o grande líder Moisés teve que concordar com isso por causa da dureza dos corações das pessoas que estavam envolvidas naquele momento. E na verdade, daquele tempo em que Moisés se viu obrigado, coagido, forçado a essa situação, a concordar com isso, daquela época, passando por toda a quantidade histórica, chegando até a época de Jesus, não estavam tão diferentes assim. Ainda havia muita dureza de coração, ainda havia muita dificuldade de relacionamento, havia muita distorção na forma como eles olhavam o relacionamento. Então veja, desde a época em que Moisés teve que concordar com a carta de divórcio, até a época em que chegamos, em que Cristo está se pronunciando em relação a isso, vemos então um grande defeito na sociedade, em não encarar o relacionamento familiar, conjugal, no nível de importância com o qual Deus o encarava, no nível de valor com o qual Deus o tinha. E é isso que Jesus está vindo exatamente asseverar. Então Cristo, se apartando deste entendimento de que era necessário ter alguma tolerância com essa situação, dar a possibilidade da carta do divórcio e a separação por motivações variadas, diversas, como foi lido aqui, os pontos em que era possível uma separação, Jesus não tem compromisso com isso. Jesus não tem compromisso com essas... tem compromisso com essa forma de encarar o relacionamento, com essas concessões, exatamente. Não tem compromisso com essas concessões que foram dadas, motivadas pela dureza do coração, motivadas pela falha no nível de responsabilidade com o qual deveria ser encarado o relacionamento, com a importância que Deus dava a este ato.
Então Jesus veio exatamente reafirmar o padrão de Deus, em detrimento dessas concessões. E é por isso que Jesus diz, no princípio não era assim. Moisés lhes deu essa possibilidade da carta de divórcio. Por quê? Não por causa de uma revelação, não por causa do padrão de Deus, não por causa da vontade, do plano e projeto de Deus que houvesse sido revelado a ele. Não. Moisés de si mesmo lhes deu isso por causa da dureza de vossos corações. Esta era a motivação. Ele foi coagido a isso por causa da pressão social. Só que Jesus não tinha compromisso com essa concessão. E é onde ele ignora, ele passa por cima de toda aquela lista de possibilidades, de hipóteses. Ele vai diretamente no padrão perfeito e ele declara esse padrão. O princípio não era assim. Deus criou um homem e uma mulher e disse, aquilo que Deus uniu não separe o homem. A única hipótese, a única possibilidade para se assentir a essa separação, esse divórcio, é em caso de adultério. Porque quando houve a entrada do adultério no relacionamento, houve a quebra da aliança. Não há mais confiança, não há mais comunhão. Então, uma vez que de fato não há mais união entre esse casal, também não há mais união para Deus. E assim é concordado que haja separação. Mas é um único motivo. Vamos ver aqui na continuidade. As palavras do Senhor Jesus têm causado muito debate sobre a questão do divórcio. Abaixo apresentamos algumas ideias sobre o tema em apreço. Então, primeiro ponto, tendo em vista que em vez da palavra fornicação, do grego porneia, a nossa versão portuguesa usa o termo adultério. Alguns eruditos entendem que o texto sagrado está se referindo ao relacionamento sexual ilícito no período do noivado e não após o casamento. Mas essa teoria não prevalece porque o Senhor Jesus deixa bem claro que se trata de uma infidelidade conjugal após o casamento. Então, muitos tentam usar de subterfúgio das possibilidades de interpretação das palavras originais, buscando outros sentidos. Mas na descrição há clareza. Então, ainda que haja outras possibilidades de sinônimos para as palavras originais, há uma descrição ali. E a descrição do fato é a descrição de um adultério após o casamento. Ainda mais que adultério só pode acontecer depois, pelo menos com um dos integrantes casado, que é um adultério praticado por duas pessoas casadas que fora das suas alianças de casamento se relacionam, quer entre uma pessoa que não é casada com uma outra pessoa que é casada. Para que foi casada, adultério. Para que não é casada, fornicação. Então, independentemente dessas questões de interpretação, há descrição. E a descrição é apenas em caso de infidelidade conjugal. Outra questão. Ainda outros intérpretes argumentam que, apesar da exceção colocada por Jesus ser real, isso não significa que não possa haver outros motivos para o divórcio. Essa ideia é própria da escola Hillel, mas não nos parece que o Senhor Jesus tenha isso em mente quando condenou o divórcio. Então, muitas das vezes, lideranças, ensinadores, palestrantes, em vista das problemáticas surgidas nos relacionamentos, e aliás a família é o grande foco do ataque de destruição de tudo aquilo que é um referencial bíblico, tudo aquilo que é um referencial divino, sagrado, a família é o grande foco, por ser a célula mãe e por causar um grande dano a toda a estrutura da sociedade. Então, quando temos um movimento satânico, quando temos um movimento de cunho revolucionário, um movimento anárquico que quer destruir toda a ordem, subverter a ordem e com isso conseguir se aproveitar dessa desordem, dessa bagunça para se autopromover, para crescer, para dominar. Então todo movimento que quer destruir a ordem estabelecida para ascender ao poder, ele atenta contra as instituições que sustentam a sociedade. Se você destruir a base, o edifício inteiro cai. Não adianta você ir destruindo andar por andar de cima para baixo. Se você implodir a base, tudo cai. E a base da sociedade é a família. Porque como já falei mais atrás,
todos os integrantes da sociedade que movimentaram essa grande máquina da sociedade, eles são oriundos de uma família. Então você quer controlar a ideologia dessas pessoas, controle a família. Aquilo que a pessoa aprende quando é criança. A família, a base familiar na qual ele está inserido. Quem são seus integrantes? O que pensam? Quando você controla isso, você controla de fato toda a sociedade. Então veja, o grande alvo do ataque é a família. É o padrão bíblico da família. E aí quando você tem alguns pastores, alguns teólogos, alguns palestrantes que diante dos problemas sociais que estão sendo levantados começam a abrir exceções, você tem o começo da destruição. O grande líder Moisés, e ninguém duvida que ele tenha sido um grande líder, a Bíblia nos transmite essa conclusão de que ele foi de fato um grande líder para o povo de Israel, um grande profeta. Mesmo assim, perante os problemas da sua época, da sua sociedade, a coerção a qual foi exposto, né, a pressão que foi exercida sobre ele, ele assentiu esta possibilidade da carta de divórcio. E a carta de divórcio foi encarada por eles não como uma exceção, mas como uma regra. Tal foi encarado como regra que criaram-se as diversas hipóteses para a separação. Se achasse alguma coisa que fosse desagradável no parceiro, haveria a possibilidade da separação. E aí sempre se lembravam daquela exceção colocada por Moisés, mas tornada em regra por eles. Abriu o precedente. Então sempre se recorria àquele precedente. Dele carta de divórcio e se separe. Com isso a dissolução, né, a dissolução das famílias. A reintegração em outra família, mais uma desordem social. Essa desordem social que veio a causar a destruição dessa sociedade em determinado momento. Começa com uma rachadura. E a rachadura se alastra, se não for consertado, a rachadura se alastra e põe a perder todo o edifício, toda a construção. Assim também acontece com a família. Com uma pequena exceção, você começa a destruição que, com o passar do tempo, trará tudo à ruína. Então, quando alguns teólogos, motivados por causa dos problemas, das situações, começam a abrir exceção e inserir interpretações que a Bíblia não favoreceu, interpretações que a Bíblia não respalda, então nós estamos abrindo rachaduras que futuramente trarão tudo à ruína. Então veja, a postura de Cristo não é a mais fácil, não é a mais simples de se explicar e de se concordar, mas foi esta, e ele tem os seus motivos. Ele sabe que se abrir exceções, se abrir concessões, se tolerar essa situação, isso abrirá precedente e futuramente trará destruição. Então o que ele faz? Ele afirma o projeto e o plano de Deus tal qual foi dado a ele. Ele veio pregar a verdade em Deus. Ele não veio pregar comentaristas, ele não veio pregar pensamentos de teólogos, ele não veio pregar pensamentos dos rabinos, dos sábios da época, de Léo, de Shammai, de nenhum deles. Ele veio colocar qual é o padrão de Deus. O que Deus pensa acerca disso. E quando ele assim o fez, trouxe declarações como esta. São difíceis? São, mas são a verdade. Então o único motivo pelo qual é tolerada a separação desse casal é por adultério. Se não for por adultério, todos os outros motivos não são justificativas reais. Não são motivação real para o divórcio. Problemas no casamento, problemas de entendimento, perda do brilho, né? Perda toda a carga emocional, esfriamento do relacionamento, distanciamento, são coisas que têm que ser tratadas, são coisas que têm que ser resolvidas. E aí Cristo atenta exatamente contra essa dureza de coração. E aí em outros lugares ele constrói a possibilidade do indivíduo melhorar como pessoa. Melhorando como pessoa, esse indivíduo pode melhorar a sua forma de se relacionar. Porque em Cristo ele aprende a perdoar. Em Cristo ele aprende a amar.
o outro como a si mesmo. Ele não ama tanto a si mesmo? Ele não ama tanto o seu ego e por causa do seu ego quer se divorciar e buscar alguém que atenda melhor aos seus desejos egoísticos com relação à estética, com relação a costumes? De repente quer buscar alguém que esteja mais de acordo com a sua forma de pensar? Tudo por amor ao seu ego? E aí Cristo pega esta lógica, que é uma lógica destrutiva, e inverte ela, tornando ela construtiva. Ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Você ama a si mesmo e busca tantas coisas boas para você, ignora até o interesse dos demais em vista disso que você quer para você mesmo. Pois ame o outro assim como você tem amado a si mesmo. Quando a pessoa toma consciência disso, de que ela pode, o mesmo amor que ela sente egoisticamente para si, ela pode manifestar para o próximo, e este próximo está ao lado dela, e ela então passa a amá-lo e a tratá-lo como gostaria de ser tratado, e o outro, por seu lado, também entra nesse nível de consciência, se apercebe disso, e em vez de serem dois debatedores, em vez de serem dois agressores, passam agora a ser cooperadores para o restabelecimento dessa família, há a resolução desses pequenos problemas. Todos esses pequenos problemas criaram hipóteses para o uso daquela exceção que Moisés havia lhes concedido. Todos esses pequenos problemas foram se tornando hipóteses para o uso daquele precedente, da carta de divórcio. E assim haviam muitas famílias que não deveriam ter se separado, mas separaram por motivações absurdas, motivações ridículas. E assim trouxeram grande confusão à sociedade da época, levando ela à destruição. E é isso que Jesus está corrigindo. Vamos trabalhar com o indivíduo, melhorar o indivíduo, aperfeiçoar esse indivíduo, transformar, torná-lo em nova criatura, para que esse indivíduo possa entender o que é se relacionar dentro de uma família e valorizar a família no mesmo nível em que Deus a valoriza. Dar a ela a importância que Deus dá. Tá certo? Paulo depois vai deixar isso, vai enfatizar de uma forma muito séria isso, quando ele fala, por exemplo, que aquele que não cuida dos seus, aquele que não tem cuidado pelos domésticos, ou seja, por aqueles da sua própria família, negou a fé. Aquele que não cuida da própria família, nem da própria família, negou a fé, e é pior do que os infiéis. A qualificação que Paulo dá a essas pessoas é muito severa. Ele diz que é pior do que os infiéis. Então, de tudo que Paulo já viu da parte dos infiéis, os absurdos que cometem, a forma como vivem, Paulo mesmo assim diz que aqueles da igreja de Cristo, que dizem que são de Cristo, que falam aos quatro ventos que são servos e servas de Deus, mas não cuidam dos seus, dos da sua família, dos da sua casa, negou a fé. Não adianta ele pregar, ele vociferar, ele gritar, ele realizar tantas coisas extraordinárias. Ele nega a sua fé, a partir do momento que ele não cuida dos seus. E na verdade, por mais que ele diga que está fazendo alguma coisa para Deus, ele é pior do que os infiéis. Porque aquilo que os infiéis fazem, o fazem sem consciência. Eles não tiveram contato com essa verdade. Mas aquele que, mesmo tendo contato com essa verdade, ainda continua desprezando os da sua casa, destruindo seu relacionamento, ele é pior do que os infiéis. Porque ele faz isso conscientemente. Ele deveria ter deixado o Evangelho despertá-lo para esta obrigação, despertá-lo para essa necessidade. E mesmo assim ele fechou os olhos e ignorou. E assim Paulo diz, é pior do que os infiéis. Veja só em que nível Paulo trata essa responsabilidade. Alguns estudiosos concordam com o divórcio com a única exceção apresentada nas palavras do Senhor Jesus, não sendo por causa de prostituição. Mas não aceitam que o cônjuge infiel case-se novamente. Caso faça isso, fique em adultério. Claro que tem algumas posições que parecem enfatizar a interpretação bíblica, mas na verdade elas são excessivas. É como aquela metáfora que diz que é ser mais real que o rei. Veja, Cristo já disse, esta é a exceção, é a única.
não por problemas de relacionamento, por adultério. Uma vez ocorrido adultério, há dissolução, há separação. Se Deus entendeu separado, como é que nós, teólogos, pensadores, crentes, pessoas que estão analisando, discutindo, como é que nós vamos dizer que ali haverá adultério? Se a pessoa se relacionar de novo. Foi separado. Foi dissolvido, acabou. Foi a única exceção. Houve um adultério por parte de um dos integrantes do relacionamento, separou. Uma vez que separou, não há mais compromisso com o outro. É isso que está dizendo. Senão não haveria separado. Estaria junto ainda. Ou como a situação que havia há pouco tempo aí, havia o divórcio de desquite, né? A pessoa se separava corporalmente, mas ainda estava ligado oficialmente. E não é essa situação que está sendo visualizada aqui. Aqui houve uma separação diante de Deus. Não há mais esse casamento, foi desfeito, porque um dos integrantes adulterou. Agora, dizer que o cônjuge que sofreu a traição está ainda ligado àquele, não pode se casar, aí querer ser mais real que o rei, né? Aí é levar a interpretação a um nível excessivo. Então veja, aquelas hipóteses de separação, Jesus as desprezou. Ele falou, não, só há uma possibilidade, chamada adultério. Adultério dissolve esta união. Uma vez dissolvida essa união, aquele que sofreu a traição por parte do cônjuge que traiu, que destruiu a aliança, ele não pode ser punido ficando ligado o resto da vida àquela pessoa que o traiu. Foi dissolvido diante dos homens, também diante de Deus. Aquela pessoa está livre para um outro relacionamento. Não queremos ser mais reais que o rei. Outros têm dito que uma vez que o divórcio dissolveu totalmente o casamento, ambos estão livres para casar-se novamente. Agora, claro, a pessoa que traiu, ela carrega uma culpa, né? Ela carrega uma culpa. Ela dissolveu o casamento. Primeiro, ela adulterou. Ela pecou contra Deus. Ela tem que buscar arrependimento. Ela tem que buscar perdão. Segundo, ela destruiu seu casamento. Aquela pessoa que foi traída não tem que estar mais ligada a ela. E tem que ser punida novamente. Ela estará livre para buscar um novo relacionamento. E agora, esta pessoa que traiu, que pecou diante de Deus e que destruiu seu relacionamento, agora estará entrando num novo relacionamento com essa pessoa com quem ela adulterou, ou talvez não. Ela estará entrando nesse novo relacionamento com uma pessoa que não é confiável. Não é confiável. A pessoa que se relacionar com ela saberá, esta pessoa aqui destruiu seu casamento anterior. Ela não é confiável. Então ela carrega esta marca. Não é simplesmente uma questão de facilidades, né? Adulterar para se livrar daquele casamento, se casar de novo, como algumas pessoas podem dizer, ficou fácil. Só quem passa por essa destruição que sabe. E eu tenho conhecido alguns casos de pessoas que entraram por esse caminho e a vida delas não é nada boa. Então seria uma punição contra o cônjuge traído, mantê-lo amarrado àquele relacionamento. E para a pessoa que traiu, é uma destruição da sua vida, é uma marca indelével. Deus perdoa, sim, perdoa, mas a sociedade não. Há também outros que entendem que ao se divorciar e se casar de novo, incorre em adultério, pelo menos para o cônjuge culpado, ou até mesmo para ambos, apesar desse adultério do segundo casamento ser ato isolado, e não uma situação contínua, e que uma vez contraído o segundo casamento, o tal se torna legítimo. Sendo assim, um relacionamento que começou como adultério termina sendo normal porque o casamento foi realizado. Portanto, o casal sai do pecado contínuo de adultério para uma vida normal. É uma questão apenas legalista, né? Quer dizer, dissolveu aquele casamento, ao começar a se relacionar com outra pessoa, né? Namoro, noivado, para estabelecer um novo casamento, ele estará numa condição de adultério. Porque ele era integrante de um outro casamento que foi dissolvido e agora está se relacionando com outro. Mas uma vez casando-se com essa outra pessoa, cancela o status de adúltero no qual ele estava envolvido. Então é uma questão apenas legalista, né? Que é tentar se estender muito dentro dessas questões burocráticas.
Os teólogos católicos, por sua vez, chegam até a concordar com o divórcio, com a única exceção de ser por adultério, da parte de um dos cônjuges, mas fazem restrição, não aceitando que os divorciados se casem de novo. Ao questionar essa posição católica, os teólogos dizem que se o cônjuge prejudicado não pode casar de novo, então não houve divórcio real, mas tão somente uma separação. Exatamente. Então, se diz que aquele que foi traído, que teve o casamento dissolvido, não pode se casar de novo, então ele nunca se divorciou. Esteve sempre ligado àquela pessoa que o traiu. Aquela pessoa que quebrou a sua confiança. E isso é punir a vítima, né? Isso é punir a vítima. O pensamento de Paulo sobre o divórcio. O pensamento de Paulo sobre o divórcio. Nos tempos do Senhor Jesus, pontificava na escola de Hilel o seu neto, o grande mestre Gamaliel, do qual Paulo fora discípulo. Tendo em vista que Paulo era um ex-fariseu e conhecia profundamente as duas linhas teológicas sobre o divórcio apresentadas pelas duas escolas, ele com certeza era simpatizante de uma das duas, e pelo que podemos observar em sua epístola, ele era mais inclinado para a escola de Shammai, mesmo sendo aluno de um neto de Hilel, né? Mas ele, neste ponto, ele está muito mais próximo do pensamento de Shammai com relação ao divórcio. Em sua primeira epístola aos Coríntios 7, 10 ao 16, Paulo permite a separação dos cônjuges crentes, mas diz que os tais devem ficar sem casar, e se possível que se reconciliem. Então ele está falando sobre dois cônjuges crentes, tá certo? Dois cônjuges da mesma fé. E também não falou aqui acerca de adultério. Ele falou acerca apenas de separação e fala de dois cônjuges crentes. Tem que ser esclarecido esses pontos aqui. Mas, quando trata do caso de um cônjuge crente e outro não, versículos 12 a 16, ele não deixa claro se o tal pode casar-se novamente ou não. Há uma ambiguidade aqui, né? Há uma certa ambiguidade. Baseando-se nas palavras de Paulo que disse, não está sob servidão. Veja como ele se manifesta em relação a isso. Alguns intérpretes entendem que se o apóstolo permite o divórcio, é porque também permite o novo casamento, tendo em vista que o divorciado fica livre e o mesmo não deve viver sob servidão. De qualquer forma, o casamento de judeu com gentil não era considerado normal. Era dentro daquelas modalidades de casamento que nós vimos, né? O casamento trata daqui como exogamia. Exogâmico, né? Temos o endogâmico e o exogâmico. Um casamento exogâmico no sentido de haver esta união com pessoas de fé diferente. Não questão de raça, de cor, nada disso. Questão de fé diferente. Então o problema era o jugo desigual. Pessoas unidas por matrimônio, mas pessoas muito diferentes com relação à fé, a maneira de pensar, a maneira de viver. Alguns hoje que não têm um padrão de vida muito elevado podem olhar para isso e achar muito estranho. Mas na verdade, se nós observarmos melhor, veremos que as pessoas que se relacionam, que estarão compartilhando uma vida, eles vão compartilhar até as mínimas coisas. Então, dentro dessa questão da exogamia, pessoas que têm religiões diferentes, têm padrões, modos de vida diferentes, eles enxergam a vida de uma forma diferente, eles valorizam coisas diferentes. E como é que elas vão se unir para dividir o mesmo teto? É impossível dar certo? Não estou dizendo isso, mas é difícil. O desafio será muito maior. Então já há um desafio no sentido de duas pessoas diferentes se unirem e se tornarem uma só. Essa fusão, ela é um tanto difícil. É um tanto traumática. Porque você tem dificuldade de abandonar o seu eu, o seu egoísmo, o seu desejo, aquilo que atende ao seu prazer. Então quando você abandona aquilo que é do seu eu, e a outra pessoa também tem que fazer isso para formarem o nós e começarem a buscar aquilo que é interessante para o casamento, para a família, mais do que ser interessante para mim ou para você, é interessante para a família, é edificante para a família, é prazeroso para a família
prazer em família, isso já é difícil. Agora imagine duas pessoas de religiões diferentes, ou de ideologias muito diferentes. Haverá um conflito a mais. E é esse o problema. E aí Paulo está tratando aqui acerca de pessoas que se casaram, ou já eram casadas, e uma delas aceitou a fé e a outra não é da mesma fé, não aceitou. E aí Paulo está falando que esse irmão crente não fique sob servidão. Só que perceba, na sua carta ele trata sobre diversas coisas. Uma delas é que o cônjuge crente não precisa se separar do cônjuge não crente. Ele tem que permanecer no casamento. Ele tem que lutar pelo casamento. Ele tem que, a partir da sua vida de testemunho, de santificação, santificar o seu casamento, santificar os seus filhos, transmitir-lhes exatamente esta graça, trazer isso para dentro do seu relacionamento e com isso ajudar o seu cônjuge, ajudá-lo a entender, ajudá-lo a chegar a essa mesma compreensão. Então esse é o primeiro desejo de Paulo. E aí com o que Paulo concorda, com o que ele é levado a tolerar? Na questão do cônjuge não crente não querer entender, não querer aceitar, abandonar, por exemplo, largar esse irmão ou esta irmã, abandoná-lo. Então, diante dessa situação, Paulo não vê outra forma de se posicionar, outra forma melhor de se posicionar do que esta, dizendo: este irmão não tem que estar sob servidão, ou seja, ele não tem que estar ligado a uma pessoa que não o aceita, que não o quer. E o entendimento que nós chegamos a partir dessa declaração de Paulo é que esta pessoa não tem que estar acorrentado àquela que não quer. Se a pessoa não quer ficar com ele, ele lutou pelo seu relacionamento. Ele lutou para construir a sua família, para ajudar o seu cônjuge. Mas ele não quer ajuda, ele rejeita. E rejeita até esta pessoa mesmo. Se ele quiser ir, que vá. Com essa declaração, que não é um entendimento exato, não é um entendimento definitivo, não é a interpretação definitiva, mas pelo menos sou levado a entender este cônjuge que foi deixado, este cônjuge que foi abandonado, que lutou pelo seu relacionamento, mas que foi abandonado, ele não tem que estar sob servidão, ou seja, ele tem que estar livre. Livre para quê? Para se relacionar dentro de um relacionamento endogâmico. Nós vimos lá a exogamia e a endogamia. Exogamia e endogamia não em relação à raça, nem em relação à cor, nem à etnia, nem nada disso, mas em relação à fé. Então ele tem que buscar um relacionamento endogâmico no sentido de buscar alguém da mesma fé, alguém que esteja carregando também a sua cruz, alguém que também tem as mesmas aflições, alguém que também enfrente, lute a mesma luta e que vai compreender esta pessoa. Sabe o que é um jejum, sabe o que é uma consagração, sabe o que é uma santificação, sabe o que é servir a Deus, sabe o que é colocar o amor de Deus acima de todas as coisas, amar primeiro ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tá certo? Ter o padrão de Deus para a sua vida. Então o entendimento a que somos levados é isso. Agora, quando se trata do relacionamento de dois crentes, Paulo também segue a mesma lógica de Cristo, apenas o adultério. Não sendo adultério, que os dois permaneçam unidos. Se eles se separarem, que não se casem de novo, por aqueles motivos que os judeus entendiam ser motivo para o seu divórcio. Carta de divórcio, conforme Moisés concordou pela dureza de seus corações. Precedente. Paulo também não endossa esse precedente. Não, que eles estejam unidos. Se por muita briga, por um desentendimento vierem se separar, que eles, mesmo se separando corporalmente, eles não se casem de novo, senão estarão adulterando. A única coisa que quebra a aliança do casamento é o adultério. Se adulterar, aí sim, houve um adultério, não haverá mais a possibilidade de uma união. Mas não sendo por outro motivo, não há adultério. Não sendo por outro motivo, não há divórcio. O que é adultério? Muita gente confunde a prática de adultério com qualquer outro tipo de prostituição. Adultério é um relacionamento sexual de um homem casado com uma mulher casada.
Veja, para haver um adultério, um dos dois praticantes deste ato sexual tem que ser casados. Ou os dois são casados e abandonando seus cônjuges estão se relacionando sexualmente, ou um dos dois é casado e o outro é solteiro. Para o caso do solteiro, o solteiro está cometendo fornicação. Ele não está quebrando a aliança conjugal com nenhuma outra pessoa, porque ele ele não é casado. Mas ele está se relacionando sexualmente fora do padrão bíblico. Ele não está se casando com aquela pessoa para se relacionar sexualmente com ela dentro do matrimônio. Ele está apenas se relacionando sexualmente, sem qualquer outro compromisso. Apenas buscando prazer sem qualquer outro compromisso. Fazendo do seu corpo um joguete de sexo, um joguete de prazer. Com isso, trazendo risco de saúde, destruição da sociedade, possibilidade de filhos fora de matrimônio. Aí dizem, as formas preventivas, com certeza, as formas hoje de se prevenir, mas está trazendo confusão para dentro dos relacionamentos. Aquilo que seria uma bênção dentro do matrimônio, aquilo que seria um prazer para o casal, é simplesmente prazer. Esse simplesmente prazer é um produto. Esse produto é como que um comércio. E este comércio torna as pessoas em coisas. Não são mais pessoas que se relacionam e constroem alguma coisa. São simplesmente pessoas que se usam. Esta forma de usar o outro para obtenção de prazer é usá-lo como um produto. Algo descartável, que é usado e descartado. E este uso e descarte que as pessoas adotam como forma de vida levam eles à destruição, levam eles à solidão. Quando passa o tempo, chega mais à frente, quando não tem mais aquela virilidade, quando não tem mais aquela beleza, quando não tem mais aquela atratividade, as pessoas estão largadas à sua solidão. Não construíram nada. Não são pais de família, não são mães de família, não têm uma família, não criaram filhos, não tem companheirismo, não tem uma história, não tem nada. Por quê? São produtos. Usaram e foram usados. E foram descartados. Como tantos produtos que nós, se formos no lixão, encontramos lá. Peças de roupa até boas ainda. Produtos até usáveis. Mas alguém se cansou deles. Porque não havia nenhum tipo de relacionamento, não havia nenhum tipo de compromisso. Foi usado, aproveitou, satisfez o desejo e descartou. Assim são as pessoas hoje. Só produtos. O adultério é o relacionamento sexual de um homem casado com uma mulher casada, ou de um parceiro solteiro com outro casado. Nesse último caso, o solteiro praticou a fornicação e o casado praticou o adultério. Só adultera quem é casado. Qualquer outro tipo de relacionamento sexual fora desta regra não é adultério, embora possa ser pecado. E aí, tratando acerca do sexo, fechando aqui essa questão de matrimônio, falando acerca do sexo, não vamos fazer aqui um tratado de sexologia, até porque não somos nenhum sexólogo, mas não podemos deixar de falar alguma coisa sobre esse assunto, porque se trata de um tema pertinente a essa matéria. A palavra sexo significa conformação particular e distingue o macho da fêmea nos humanos, nos animais e nos vegetais. Veja que é algo da natureza, né? Atribuindo-lhe um papel determinado na geração e conferindo-lhe certas características distintas. O termo é também usado para se referir ao coito ou cópula. Ela não aparece na Bíblia, mas o sexo é um tema muito enfatizado nela, ocupando assim um espaço de grande dimensão. Embora seja a Bíblia um livro que trata quase que exclusivamente do lado espiritual do homem, ela não se omite a essa realidade. O relacionamento sexual é descrito nela explicitamente de forma benigna e maligna. Apesar de o sexo fazer parte do casamento, algum intérprete ousa
a discutir sobre isso, fazendo certas restrições. E essa é uma das razões que se faz necessário comentarmos sobre o assunto. Ao criar os animais, macho e fêmea, consequentemente Deus criou o sexo e suas funções. A grosso modo, esse mesmo critério se verifica no ser humano. No animal, o sexo existe de forma instintiva e inconsciente, o que não acontece da mesma forma com o ser humano. Veja que as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e tendo em vista que a imagem e semelhança de Deus nos seres humanos é a inteligência, que os distingue dos demais seres, quanto mais distante de Deus, quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado, separado, distanciado de Deus e até agindo em oposição a Deus, o ser humano se torna cada vez mais diferente de Deus. A imagem e semelhança de Deus no homem não é apagada, mas é deformada. É bastante deformada. Tal deformidade o leva a ponto de quase igualar-se com os animais. De tal forma está mais parecido com os animais que se relaciona de uma forma semelhante a eles. Porque os animais, quando se relacionam sexualmente como se relacionam, a fêmea entra no cio e o macho sente a atração por causa daquele estado em que ela está, e independentemente de quaisquer machos, porque a maioria dos animais não tem, como alguns têm, alguns animais se relacionam só aquele casal ao longo de toda a vida. Se eu não me engano, o pinguim, a águia, alguns animais. Mas a grande maioria não. Não há uma ordem, não há uma organização, não há um casal. Há uma matilha. Uma matilha de cães, por exemplo. E as fêmeas estão ali, são compartilhadas. Os filhotes também, não o meu, o seu filhote. Os filhotes são criados em conjunto. Isso é um tipo de relacionamento próprio para as bestas, próprio para os animais que não têm inteligência. São almas viventes, não inteligência. Não tem espírito. Eles não têm critério de juízo. Não tem juízo de valor. O único juízo dele é de perigo, de necessidade, mas não de valor, de ética, moral. O ser humano tem. É próprio do ser humano. Ser um agente filosófico, um agente moral, um agente ético, uma pessoa com inteligência, uma pessoa com uma visão sistemática da vida, uma pessoa com história, uma pessoa com juízo. É próprio do ser humano. Quanto mais o ser humano se distancia de Deus, mais ele se parece com os animais. Veja os seres humanos se relacionando. Num baile funk, por exemplo. A forma como se relacionam. Dentro de outros tipos de encontros sociais. A prostituição, o comércio dos seres humanos. Os seres humanos se vendendo como produtos. Os diversos tipos de relacionamentos de eventos que eles criam para se relacionar em grupo, sem qualquer ordem. As festividades do carnaval, por exemplo. O que acontece durante os carnavais, o que acontece durante os bailes. Como os seres humanos se usam e são usados. E usam o sexo somente como ferramenta, como meio de prazer. Prazer desatrelado de qualquer tipo de compromisso, só prazer. E após o prazer, nada mais. Isso é se distanciar de Deus e se aproximar dos animais. Isso é uma forma de se relacionar que não leva em consideração a inteligência que há dentro do ser. Ele se deixou tornar num produto e nada mais. Sem construir nada, sem adquirir nada. Então veja, quanto mais distanciado de Deus, mais diferente do padrão de Deus. Mais deformado e mais parecido com os animais que não têm nenhuma inteligência. O homem não peca por exercer a prática sexual, mas pelo modo errado que escolhe para exercer essa prática. Todo problema não está no uso, mas tão somente no abuso. Esse é também um tema de constante debate entre os especialistas no assunto. No decorrer do tempo, o relacionamento sexual dos seres humanos mudou muito. As aberrações e os abusos passaram a ter o primeiro lugar na vida sexual.
da maior parte da sociedade. E muitos moralistas que se mantêm ausentes dessa perversão vivem uma vida medíocre e sofrível, porque não estão devidamente emancipados dessa tirania sexual. Aí existe o outro lado, né? Existem as pessoas que se escandalizam com isso e pensam que todo e qualquer ato sexual é um ato pecaminoso. E aí vemos aí o gnosticismo ao longo de muito tempo na história, incentivar o celibato. Vimos a igreja, por interesses muito mais econômicos que qualquer outra coisa, incentivar o celibato, como se o sexo em si fosse um erro. E não é. O sexo foi criado por Deus. E não só sexo para reprodução, sexo para recreação, sexo por prazer. Foi criado por Deus. Como também a família foi criada por Deus. Então este homem e esta mulher que faziam sexo, não somente para a procriação, mas também para a recreação, o faziam dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente benéfico, dentro do plano de Deus, gerando prazer um ao outro. E veja que Pedro, abordando essa questão, ele fala acerca de pagar ao cônjuge a devida benevolência. E ele associa isso até à questão da comunhão. Para que as vossas orações sejam ouvidas. Veja que essa pessoa que falha no seu relacionamento não tem como manter um relacionamento saudável com Deus, porque Deus o despreza. Porque ele está desprezando o seu casamento. E o casamento foi a criação de Deus. Então Deus está cobrando. Primeiro se preocupe com o seu relacionamento. Se preocupe com o seu cônjuge. E depois você vem a querer estabelecer um relacionamento com Deus. Porque se você não honra aquilo que Deus honra, você não honra Deus. Deus honra o casamento. Então respeite seu casamento. Busque a melhor forma de se relacionar com o seu cônjuge. E então Deus vai te honrar. O sexo inclui isso. O casamento inclui o sexo. E o sexo é uma forma de relacionamento. Ouvir a pessoa é uma forma de relacionamento. Respeitar a pessoa. Proteger a pessoa. Em diversos aspectos. Não só risco físico. Riscos ideológicos. Riscos psicológicos. Riscos emocionais. Talvez, não digo que tenha sido culpa dele. Mas o marido de Batseba, que me esqueço o nome dele agora, esqueci, fugiu da minha mente, mas o marido de Batseba talvez não tenha a protegido suficientemente. Não digo que seja culpa dele. Urias, se não me engano. Mas talvez não tenha protegido suficientemente sua esposa. Talvez ele não tenha se apercebido de todos os riscos que ela corria. E talvez isso tenha sido sua contribuição para a destruição. Não foi culpa dele? Não. Mas ele poderia ter evitado. É apenas uma hipótese. Com respeito à finalidade da prática sexual, os sexólogos, seguidos pelos teólogos, não são unânimes. Alguns afirmam que uma vez que o relacionamento sexual causa prazer, sua prática meramente pelo prazer não pode ser pecado. Se Deus fez assim, é porque Ele quer assim. Os advogados dessa forma, os advogados dessa tese afirmam que o relacionamento sexual é necessário porque, além da procriação, o prazer sexual é um fator necessário à saúde e à manutenção do ego respeitável. O homem animal não compreende o verdadeiro sentido profundo do eros, sexo, limitando-se à esfera da libido, das satisfações meramente carnais. Na realidade, porém, o verdadeiro casamento não se consuma apenas na união física dos corpos, como acontece no acasalamento dos brutos, mas na integração dos espíritos, ou seja, na fusão metafísica mística do verdadeiro humano, um com o outro, o eu. A união íntima, não só de corpos, mas a união íntima de sentimentos. E o sexo é uma ponte para a unificação desses sentimentos. Uma total união. Então, o sexo é plenamente aceitável e satisfatoriamente vivido dentro desta união. Assim ele é valorizado e valoriza aquele que está participando dele. O que Deus uniu não desuna o homem. Essa frase mística do Senhor Jesus Cristo tem um sentido profundo, uma vez que só a união dos espíritos é uma união real, por isso indissolúvel. Numa só palavra, os verdadeiros casados são aqueles que encontram em sua casa, ou seja, que estão plenamente unidos. Então, dentro dessa esfera de relacionamento, o sexo é uma bênção
e é uma das formas de total união para o casal unido fisicamente, o casal unido ideologicamente, o casal unido pela fé e unido em tudo.